Tarde. Podemos começar, Dulce? Boa tarde, gente. Boa tarde. Podemos começar? Claro. Se quiserem. João, está gravando? Vamos então lá. Audiência pública, Poder Legislativo. Declaro aberta esta audiência pública que tem por fim ouvir a senhora Dulcimara Nunes Dias, responsável pelo setor financeiro, relatar o cumprimento das metas fiscais do Poder Legislativo do segundo quadrimestre de 2020. Com a palavra, a senhora Dulcimara Nunes Dias. Obrigada. Bom, lembrando, né, que a nossa prestação de contas para o cumprimento das metas, a gente demonstra como a gente está utilizando o dinheiro que vem através da interferência financeira pelo repasse, né? Então, como que a gente usa esse dinheiro durante as operações de manutenção da Câmara, né? Então, a gente tem ali, ele vai me dando a prestação de conta do segundo quadrimestre. Então, vamos ver o resumo da despesa orçamentária, como isso está se comportando agora, né? Então, o orçamento da Câmara para 2020 é de 24.200.000 Tá. E então, nós utilizamos desse valor nos 8 meses do ano, nós usamos 10.142.921,93 em despesas correntes, que é as despesas de manutenção, e utilizamos R$ 9.095,50 em despesas de capital, que são a compra de alguns pequenos equipamentos que a gente teve aí nesses meses. Então, a gente tem um saldo ainda para os últimos 4 meses de R$ 14.047.982,57, né? A gente, só para dizer, a gente é um ano bem atípico, né? E as nossas despesas também reduziram bastante. Então, por isso que a gente tem um valor alto ainda para ser utilizado aí nos próximos 4 meses, né? A gente tem várias licitações caminhando, tivemos uma parada nesses meses em que foi pela questão da pandemia, então agora nos últimos 4 meses a gente vai ter um pouco mais, né, porque a gente tem vários contratos vencendo, várias realizações de licitações, então essa despesa tende a ser um pouquinho maior agora no último quadrimestre, né? Bom, então como que foi dividido esse saldo, como foi gasto esse saldo entre as rubricas, né, determinadas aí pela legislação do plano de contas, né? Vencimento e vantagens fixas, nós temos um orçamento de 13.820.000 e tivemos a despesa de 6.722.949,43, com um saldo ainda de 7.097.150,57 para o último quadrimestre. No decorrer da apresentação, eu tenho o detalhamento desses 6 bilhões. Obrigações patronais com previdência regime geral, 1.200.000 de orçamento, 620.763 de despesa já realizada, um saldo de 579.237. Despesas variáveis, aqui a gente tem despesas variáveis, a gente tem horas extras dos vigias, né? Então a gente tem várias despesinhas que são pagas dentro ainda dos vencimentos dos servidores. 81.324,54, o saldo 118.675,46. Despesas de exercícios anteriores, 630.000 de orçamento, 546.402,94, um saldo de 83.597,06. Obrigações patronais com o regime próprio, que é a Paranaguá Previdência, a gente tem 1 milhão de orçamento, utilizamos R$ 449.000,15, com um saldo aí de R$ 550.999,85. Auxílio doença, 50.000 de orçamento, utilizamos 12.438,39, com saldo de 37.561,61. Diárias, 100.000 de orçamento, foram utilizados 5.854,86, com saldo de 94.145,14. Material de consumo, orçamento de 700.000, foram empenhados 72.017
R$ com um saldo de R$ 627.982,10. Na sequência, também está especificado no que foram gastos esses valores. Serviços de terceiros, 1.500.000 de orçamento, 392.485,31 utilizados, 1.107.514,69 de saldo. Também está especificado na sequência. Serviços de tecnologia, 1.100.000 de orçamento, empenhados 232.861,76, um saldo de 867.138,24. Auxílio alimentação, 1.400.000 de orçamento, empenhados 797.887,85, um saldo de 602.112,15. Auxílio transporte, 500.000 de orçamento, utilizado 209.035,80 centavos, saldo de 290.964,20. E equipamentos e material permanente, o orçamento é 500.000, foram utilizados 9.095,50, então o saldo é 490.904,50. Só esclarecendo, se nós somarmos o orçamento aqui, ele não vai dar os 24.200.000, porque aqui estão apresentados apenas aqueles grupos que têm movimentação, eu não trouxe os outros onde a gente não tem nada empenhado ainda. Então, agora, na sequência, eu vou apresentar o desdobramento ali da despesa de pessoal, né? Vencimentos dos efetivos, 1.514.944,78. Subsídios dos vereadores, 1.515.770,90. Vencimento dos comissionados, 1.404.399,72. Abono de permanência, 56.608,20. Função gratificada, 758.117,12. Gratificação por tempo de serviço, 432.350,36. 13º salário, 7.519,06. Férias, 270.817 centavos. Adicional noturno, 15.299,76. Adicional de insalubridade, 37.881,80. Adicional de produtividade, 364.549,43. Gratificação por responsabilidade técnica, 45.762,40. Gratificação de comissão especial, 136.291,05. Ajuda de custo, 3.880. Gratificação por aperfeiçoamento, 1.162,16. Gratificação por habilitação acima do exigido, 130.242,80. E adicional de periculosidade, 27.269,72. Então, esse é o desdobramento das despesas com o pessoal ali. Não sei se alguém tem uma questão ou se eu continuo e depois... Beleza. Então, agora o desdobramento da conta de material de consumo. Então, eu separei ali duas colunas, porque a gente tem o valor que é empenhado, que é o valor que aparece lá na despesa, mas isso ainda não foi completamente utilizado, então a gente vai utilizando conforme a demanda da Câmara, né? Então, gasolina, o nosso contrato é de 33.522,40, foi consumido 6.708,23. De gás, o nosso empenho é de 1.560, mas foi consumido R$ 130 apenas. Material de expediente, é porque o contrato é recente, né? Material de expediente, 10.369,60 foi uma única compra. Material de processamento de dados, R$ 440. Material de limpeza de produtos e higienização e produtos de higienização, R$ 5.165,90. Material elétrico e eletrônico, 510, material de proteção e segurança, 17.500, e material de consumo pronto pagamento ali para pequenas despesas, R$ 3.000, totalizando ali os 72.017 que está em material de consumo. Serviços de terceiro com o mesmo raciocínio, a gente tem os contratos, conforme a gente vai utilizando, tem o valor consumido do lado. O valor empenhado e o valor consumido. Assinatura de periódicos e anuidades, 1.800. Serviços técnicos profissionais, contrato com o CIE, o contrato é de 88.567,20, por enquanto nós pagamos 10.239,23.
Manutenção e conservação de bens imóveis, 9.605,03. Manutenção de veículo, lavagem dos carros aqui, 7.920 é o valor do contrato, já foi pago R$ 990. Serviços de energia elétrica, 156.374,41 é o contrato, foi consumido 72.521,22. Serviços de água e esgoto, 5.170,04. Serviços de telecomunicação, aqui fixo e móvel, né? 114.055,80. O valor pago até agora, 12.825,42. Seguro de veículos, 1.900. Seguro do prédio, 3.344,44. Serviços e taxas bancárias, 1.748,39. E adiantamentos também para pequenas despesas, 2.000, totalizando ali os 392.485,31. O próximo slide mostra a nossa despesa com pessoal. Então, a receita corrente líquida do município nos últimos 12 meses, que é o que serve de parâmetro para nós, R$ 564.678.551,05. O gasto de pessoal dos últimos 12 meses da Câmara, então, é um período móvel aí, né? Vai pegar meses de 2019, de setembro de 2019 a agosto de 2020, R$ 12.272.848,85. Então, a gente tem um percentual aí de 2,17%, e o limite é 6% para o Poder Legislativo. Na sequência, nós temos, então, as datas e o valor da interferência financeira, aqui especificando que é o repasse da Câmara, mais um valor de 300 e poucos mil que vem no quadro seguinte, que nós repassamos para Paranaguá Previdências, para a folha de nativos e pensionistas, daqueles que não estão amparados pelo regime de previdência da Paranaguá Previdência. Então, em torno aí de 2 milhões, 2.333.513,58 de janeiro, 2.016 de fevereiro, 2.336.356,43 em março, se repete em abril, maio. Junho aumentou um pouquinho, porque foi a parcela de 13º, uma parte do 13º que a Paranaguá Previdência pagou, então a gente pediu um valor maior para repassar depois para a Paranaguá Previdência. E julho e agosto, 2.343.954,28, totalizando aí acumulado de interferência, 18.718.334,65. Desse valor, foram repassados 2.587.912,20 para Paranaguá Previdência, tá? Como aí valores para o pagamento da folha de nativos e pensionistas, em torno aí de 300 mil por mês, que é o que a gente repassa para Paranaguá Previdência. O saldo bancário em 31 de agosto era de 6.920.386,14 na conta movimento da Câmara, 254.039,69 na conta de consignação e 26.541,14 na conta de fundo. Então, essas são as contas e os valores a serem apresentados da Câmara Municipal até o mês de agosto. Estou à disposição. Tem uma água? Não, obrigada. Já está aberto para perguntas, Dulce? A gente pode... As minhas dúvidas são poucas, porque... Calma. Estou à disposição. Concluída a explanação, passamos as perguntas aos senhores vereadores. Agora, vereador Carlos Fangueiro, fica à disposição. Por isso que eu perguntei isso para brincadeira, todos esses casos. Mas temos aí. A minha pergunta, acho que é uma pergunta mais de preocupação, porque para mim acho que bastou a explicação que ela deu para a gente se convencer, né, que sempre que a gente acompanha o orçamento da Câmara, os valores quase que se correlacionam. Eu só verifiquei assim que houve uma redução de despesas, né, mas o orçamento da Câmara total pelo orçamento que a Prefeitura repassa. Por que houveram tantas reduções de despesas e pararam as licitações? Isso aí me vai envolver mais tarde um resultado maior
que será entregue para o município, ou tem alguma precaução em relação às dívidas a serem efetuadas, os pagamentos a serem efetuados? Posso? Aberto o meu, né? Bom, então, nós realmente tivemos uma parada aí, né? Nos primeiros meses aí, em virtude da pandemia, a gente teve funcionários que ficaram afastados e aí as licitações realmente ficaram paradas. No decorrer dos meses, a gente, né, as licitações que eram de contratos vencendo, essas foram renovadas, as que podiam ser renovadas foram renovadas, as que não podiam ser renovadas estão aí, algumas já foram realizadas, outras estão em processo de andamento. Então, a gente, agora nos últimos 4 meses, provavelmente a gente vai ter aí um aumento não tão significativo, mas talvez um pouco maior de licitações aí, talvez, então, aumente um pouco o valor da despesa. Mas tudo leva a crer que esse ano realmente a gente vai ter uma redução na despesa, até em função de toda a situação, né? Nós temos funcionários que estão afastados e, por isso, há uma redução de valores que eram pagos a eles, existe essa redução, né? Eles acabam não recebendo tudo. A gente tem... e as próprias despesas diminuíram com o material de consumo, né? Então, tudo isso realmente trouxe aí uma sobra um pouco maior nos primeiros meses do ano. Mas a gente vai ter agora um aumento relativo, né? Mas devemos devolver, sim, um valor considerável aí para a prefeitura, em torno, novamente, aí de uns 6 milhões de valor a ser devolvido. Esses valores a ser devolvido a mais, ficou de atender alguma necessidade que seria primente para a Câmara e não foi atendida? Não. É simplesmente porque houve realmente uma redução na despesa da Câmara. Então, eu confesso, assim, embora os processos passem pela gente para a gente informar da dotação orçamentária, mas a gente não memoriza todos. Então, eu não saberia dizer hoje quais são os processos licitatórios que nós temos em andamento. Eu poderia fazer um relatório disso e repassar aos vereadores sem nenhum problema. Mas, neste momento, né, a gente tem vários processos em andamento aí para suprir as necessidades da Câmara, né? Uma pergunta que me chamou, uma colocação que foi colocada aqui, você falou que a Câmara detém um seguro de 3 mil e poucos reais, 3 mil e poucos reais. Esse seguro aí abrange o quê? Porque quando se fala seguro por carro, é 3 mil reais. Um prédio desse ano seria valor muito baixo de prêmio? O valor, o seguro do prédio é 3 mil, mas eu não... a gente não tem como, porque assim, como que a gente faz o seguro? Pelo que ele está avaliado, né? Então, não tem como a gente modificar alguma coisa. O pessoal da seguradora vem, faz uma avaliação e, em cima disso, eles cobram o seguro. Então, a gente não tem como mudar esse valor, né? Mas todas as vezes que nós tivemos problemas aqui, com queda, né, de telhado, tudo, a gente sempre foi atendido pela seguradora, nunca tivemos problema em relação a isso, né? Caso aconteça que deu uma calamidade, alguma coisa aí, esse valor que está assegurado cobre o prejuízo? Provavelmente sim, né? Tem sempre coberto esse prejuízo, né? A não ser que seja um prejuízo total. Hoje acho que é 3 milhões, como é que 3 milhões que estava ali? O valor do prêmio de seguro gira em torno de 3 milhões e meio a 4 milhões, mais ou menos isso, que é o valor que a gente tem assegurado aqui do prédio, né? É esse o valor que nós receberíamos, digamos, se houvesse uma perda total do prédio, né? Mas do restante é normal. Esse é material permanente dos que foi gasto tão pouco, onde tem um saldo de 490 mil reais. Deixou de atender alguma demanda de aquisição de material permanente? Eu não entendi a pergunta. Material permanente. Hoje, veja bem, nós temos hoje, esse daí até agosto, né? Hoje a gente já tem outras licitações de equipamentos atingir. Eu não saberia nem dizer o que é 5 mil, mas eu acho que é apenas alguns equipamentos emergenciais mesmo que aconteceram aí nesses primeiros meses. Né? Então, eu realmente não saberia dizer se deixou de atender. Eu acredito que hoje a gente tem
tido todas as nossas necessidades atendidas, né? A gente tem aí uma licitação para equipamentos de informática novos, que a gente tem alguns setores que estão com dificuldades. A contabilidade mesmo é um setor que sofre muito, porque são muitos dados armazenados, né? E a gente até solicitou um outro equipamento, mas foram solicitados e o processo está em andamento. Eu acho que das demais necessidades, eu acredito que tudo tenha sido atendido dentro da possibilidade aí. Outra coisa, Dulce, você falou que alguns funcionários estão afastados, né? Outros, sei lá se estão aí ou não, porque essa gratificação por tempo de serviço parece que teve um acréscimo do seu valor, né? Está sendo pago para todo mundo essa gratificação? Por tempo de serviço, a gratificação por tempo de serviço ela não pode ser reduzida. Quais são as gratificações que nós podemos tirar dos funcionários que estão afastados, né? A gente pode cortar determinadas gratificações, como, por exemplo, auxílio transporte, a gente pode cortar, produtividade, ela pode ser cortada, né? Então, nesse sentido, alguns cortes já foram feitos. A gente também não pode punir muito o servidor, porque ele está afastado por uma necessidade. Exato, não é porque ele quer estar afastado, né? Ele está afastado em função da pandemia. Então, mas assim, aqueles auxílios que a gente sabe que se não cortarmos, poderemos ter dificuldades, até com a parte legal, isso foi feito. Tá? Então, dentro da legalidade, a gente tem procurado sempre atender tudo aí para não ter nenhum problema futuro. Essas despesas variáveis, que tem um saldo até grande, de R$ 118.745, né? Isso dessas despesas até o final do ano será usado tudo isso aí, porque tem mais incremento, né, de outras verbas. Não, a gente faz uma média assim, vereador. Olha, nos primeiros 8 meses, nós usamos 81 mil, né? Então, isso dificilmente vai passar aí durante o ano, de 120 mil, mais ou menos essa é a faixa. Então, ainda a gente vai ter uma sobra aí de recursos em torno de uns 80 mil nessa rubrica ainda. Então, todas essas rubricas, todas elas, nós trabalhamos aí sempre acompanhando para não ter nenhum problema de faltar em nenhuma, né? Então, todas elas a gente vai ter sobra de recursos. A gente tem sempre controlado isso para não ter nenhum problema. Então, Dulce, da minha parte é só isso. Acho que valeu a tua explanação. Como sempre, vocês mostram simpatia, atenção, né? Responsabilidade com as coisas da Câmara. Então, da minha parte, eu agradeço e também me coloco à disposição para qualquer coisa que vocês precisarem da gente. A gente está sempre à disposição para vocês aí. Tá bom? Muito obrigado pela tua atenção. Eu que agradeço e também estou à disposição para qualquer outro esclarecimento aí que for necessário. Tá bem, você muito obrigado. Obrigado, professor Carlos Fangueiro, obrigado, Dulce, pela explicação, obrigado pelas perguntas. Até a Dulce foi muito sintética, falou muito bem e simplificado, porque é um ano atípico, um ano onde que algumas ações que acredito até que as dúvidas do professor Carlos Fangueiro, algumas ações até de licitações em momento eleitoral e tudo mais, responsabilidade fiscal, a responsabilidade da parte dela, que é a contadora, e a administração pública, tendo todas as responsabilidades, possivelmente algo vai startar a partir do dia 16 de novembro, porque a própria lei eleitoral não permite esses gastos, e até a nossa sobra tende a ser maior, porque a nossa receita foi maior. Então, a gente sabe e acompanha, e gostei muito, foi bem sintética, bem positivo. Agradeço, Dulce. Concluída a explanação, não havendo mais perguntas, declaro encerrada a presente audiência pública e desejo a todos uma ótima tarde e agradeço com a paz de Deus a todos. Amém. Obrigada.